Boa noite. Hoje a gente está aqui com mais uma edição do Urucungus ao vivo, né? A gente está hoje recebendo a Rosa Pires Salles, né? Vou apresentá-la, mulher preta, mãe, cantadeira, bombeira, pesquisadora, sambadeira, cofundadora do projeto Samba de Bumbo Nestor Estevo, junto com a matriarca Ernestina Estevo, e também integrante do Urucungus. E a gente hoje vai, né, dar continuidade ao projeto do Urucungus ao vivo, com ela como convidada para conversar, né, um pouquinho sobre a trajetória dela, um pouquinho sobre a história de vida dela. Antes de eu iniciar, né, o bate-papo, eu deixo a fala para a Rosa. Boa noite a todos, um salve aí a todos vocês. Queria aqui estar agradecendo a Gabriela pela iniciativa, pelo convite também, né, desse projeto que está acontecendo no Urucungus. E estamos aí para esse bate-papo, para prosear, para conversar com vocês. Vamos aí. É um caminho que a gente acha, né, nesse processo da pandemia para estarmos juntos, né? Estamos aí, gente. Com certeza, Rosa. A gente, né, tá se desdobrando aí com a ferramenta, né, com acesso a ao formato, né, porque a gente, da cultura popular, a gente tem o hábito de se aglomerar mesmo, né, se estar junto, né. Então, aí a gente está usando essa alternativa para poder conduzir e não parar, né, os trabalhos, e ao mesmo tempo tendo a oportunidade de fazer aí né, vocês mesmos contar a história de vocês, né, às vezes, né, a gente cruza, né, nos ensaios, nos encontros, nos eventos, a gente está lá do dia a dia cotidiano, mas às vezes não tem essa oportunidade de escutar mesmo, né, um pouco da história de cada um. E aí a gente, né, como a gente está fazendo esse trabalho, e aí eu queria, né, na nossa conversa, você comentou para mim que você não é de Campinas, né, você vem de outra cidade. Gostaria de contar um pouquinho como é que foi até esse momento da chegada em Campinas, um pouco da sua infância, da sua origem, né, dos seus pais, dos seus avós, né? Contar um pouquinho dessa origem para a gente. A história é meia longa, né? Mas vamos lá. Por parte, eu não nasci, né, aqui em Campinas, nasci em São Paulo. Minha família é bem grande. Por parte de mãe, minha avó índia, né? Meu pai negro, bugre, assim como ela dizia, né? Meu avô veio de Bahia, né? Da Bahia. E no caminho, assim, dizia ela que meu avô pegou minha avó a laço, né, no mato, porque é índia, então era assim que ela contava para nós. E por parte de pai, meu pai já era de Minas, né, minha avó, nascida lá também, e do meu pai a gente herda o nome Campos Salles, né, porque segundo a história que minha mãe conta, essa minha avó trabalhava minha avó Adelaide trabalhava na casa de um dos parentes, né, de Campos Salles, então ela não sabe eles não sabem se meu pai era filho de um deles, como dizia, ou naquele tempo, como era assim, você trabalhava numa fazenda, né, num lugar assim, geralmente os filhos eram registrados com o nome, né, do dono do lugar. Então, é assim. Aí, meus pais se conhecem em Minas, meu pai Jofre, minha mãe Maria Ofélia, e lá eles começam a família, né? Então, sou filha nós somos em 10 irmãos, né? Minha mãe, quando casa, ela já traz para ela, logo que ela casa, ela cria mais 2 primos, e depois que ela começa a constituir a família com meu pai. Então, nós somos em 10 irmãos, a maioria mulheres, e os meus irmãos mais velhos nascem em Minas, e depois minha mãe vem com meu pai para São Paulo para tentar uma vida, né? E é aqui em São Paulo que eu nasci. Perdi meu pai aos 7 anos,
mas eu tenho memória muito boa dele, porque aqui em São Paulo ele foi polícia militar, minha mãe sempre trabalhando como doméstica, então nós enquanto pequenos, os filhos mais novos, nós ficávamos mais com meu pai, né? Então, a minha infância, eu tenho muita memória dele, de meu pai, e depois, com o tempo, lá fiquei até meus 15 anos, e aí eu venho para Campinas com 15 anos, né, já com meu pai falecido, minha mãe muda para cá com todos nós, e fomos continuar a vida. Então, a minha infância eu tenho a memória de lá, né, de meu pai construindo a nossa casa, da gente estar sempre junto, muitos irmãos, né, então a gente não tinha muito hábito de sair, brincar na rua, mas era uma coisa muito assim mesmo em casa, porque meu pai, além de ser PM, ele era sapateiro, tinha esse ofício de sapateiro, de pedreiro, então ele que fazia os nossos brinquedos, então ele fazia os nossos carrinhos de rolemã, nossos peões, então aí a família já era grande também, né, um monte de irmão, então a gente brincava muito entre nós. E vindo para Campinas, aí já na adolescência, eu vim para terminar, cheguei aqui terminando o ginásio, né, o 8º ano, a gente veio para cá, fiquei morando no Nóbrega, então eu estudei no Mana, ali para quem mais aqui de Campinas já sabe, Mana, perto da Casa de Cultura Tainã, é Vila Bela, né, ali. Então eu faço ginásio lá, e minha mãe, quando também vem, ela trabalha nessa mesma escola que eu frequentei o ginásio. Aí depois eu faço colegial, o antigo magistério, e aí eu fiz no Culta Ciência, e comecei a trabalhar cedo, né? Aos 15 anos, já vindo para cá, fazendo o ginásio, eu entrei na guardinha, fui guardinha, aqui trabalhei no Diário do Povo, o antigo Diário do Povo, isso que eu estou dizendo é quase 30 anos atrás, viu? Lá naquele tempo, assim. Então, trabalhei no Diário do Povo, no departamento de redação, junto com jornalistas, ali, antiga César Bierrebach, que ficava o Diário do Povo. Depois eu saio, né, porque aí eu fui fazer o magistério era no período durante o dia, então aí eu deixei de trabalhar e comecei a fazer o magistério. E no magistério aí me formei, era o antigo normal, me formei a professora, e com 17 anos eu já estava em sala de aula, dando aula, né? Então eu comecei já na carreira do magistério aos 17 anos e estou até hoje no magistério, né, dando aula enquanto professora. O que te estimulou a seguir a carreira de professora? Então, a minha vida é meia louca, né? Naquele tempo, tudo que o pessoal fala, né? Eu estava lá na redação, trabalhando em um jornal, tinha tudo para ser jornalista, alguma coisa assim, mas aquele meu lado com criança era já muito forte, né? Então, eu falei, não, eu quero fazer o magistério, porque eu quero ser professora, eu quero lecionar. Então, eu fiz, né? Porque antigamente a gente fazia 3 anos, e você já tinha formação para lecionar de 1ª a 4ª, aí eu me fiz o 4º ano, que aí eu fiz a pré-escola, e já logo comecei a lecionar em educação infantil, né? Então, foi ali que eu comecei. E aí a história é meio louca, né? Porque depois que eu me formei, já lecionando, aí eu fui prestar o vestibular para entrar na universidade, né? Então, eu queria fazer psicologia na época. Então, na época que eu fui prestar o vestibular, a psicologia, não tinha psicologia à noite na Unicamp, então eu tive que prestar PUC, prestei a Universidade PUC. Só que, o que aconteceu? Aí prestei a pedagogia na Unicamp, então a psicologia na PUC. Só que quando eu vou receber o resultado, eu passo, né, na Unicamp, que aí o pessoal fala, nossa, não foi fazer Unicamp. Aí eu passei na Unicamp, mas passei em pedagogia, e não queria fazer pedagogia, porque eu queria fazer psicologia,
Então, eu falei, nem vou fazer matrícula, nada na Unicamp, porque se eu entrei na Unicamp, eu também entro na PUC e vou fazer o curso que eu quero, que era psicologia. E tomei pau, não entrei na PUC. Então, aí eu peguei, fiquei aquele ano sem estudar e fui para o próximo ano prestar o vestibular novamente. E aí, para minha surpresa, eu falei, dessa vez não vou prestar Unicamp, só vou fazer PUC mesmo. E quando eu faço a minha inscrição, não tinha entrado, porque na época o resultado ele saía para o jornal, né? Pelo jornal, a gente comprava o jornal do outro dia e ficava procurando o nome da gente naquela lista lá. E eu procurava no curso de psicologia e não tinha entrado na PUC de novo. Aí eu falei, Senhor. Aí quando um amigo meu, ele vai e fala, e a gente se encontra, né? E ele fala, Rosa, veio né, dar os parabéns, você entrou, entrou na universidade. E eu falei, imagina, que eu não tinha visto. Aí, quando eu vou pegar realmente o jornal para ler, eu tinha entrado na PUC, mas no curso de pedagogia. Aí, o que eu fiz? Eu tinha trocado os códigos. Então, como a primeira opção, ao invés de eu colocar o da psicologia, eu coloquei da pedagogia, e eu falei, gente, não é possível. Então, fui lá, fiz a matrícula da PUC, né, na pedagogia, e comecei a fazer o curso de pedagogia. E naquele tempo, era carinho, né, pagar o curso de pedagogia, mas encarei. Fui lá, na PUC. E, para minha surpresa, quando eu entro logo na universidade, com um mês, mais ou menos, tinha bolsa, né, para os alunos, a monitoria. Então, eu prestei a monitoria e já logo no terceiro mês eu comecei a fazer monitoria na própria instituição e lecionava de manhã, à tarde a monitoria e à noite a universidade. Então, minha vida foi essa aí, na formação. E então quer dizer que dessa época da PUC, quando você ingressa na PUC, aí ela se torna um norteador até poder chegar até aqui, né? Pelo que a gente conversou, né? Porque você começa a monitorar, no caso, o Centro de Artes, né? Que você falou, é isso? E aí dá o norte que você é onde você tem contato, né? Com esse universo da cultura popular, da arte, né? E aí, fala um pouquinho para a gente como é que foi esse engate aí no momento. Nossa, então, quando eu iniciei a universidade, e aí foi a monitoria, então eles queriam naquela época, porque para a monitoria, eles estavam, um dos requisitos para a monitoria era que fosse um pedagogo iniciando, né, um aluno pedagogo iniciando no curso da pedagogia, porque era para trabalhar nessa instituição, e essa instituição, ele era o Museu Universitário da PUC, e junto tinha o Centro de Cultura e Arte. Então, era o Museu Universitário e o Centro de Cultura e Arte. Então, eles queriam esse perfil de aluno iniciando, porque dentro dessa instituição, o pedagogo ele seria essa ligação com a educação formal e com a educação informal, né, que a gente chamaria assim, então, hoje em dia, os educadores sociais, né. Então, aí foi ali que eu comecei a ter esse contato com pelo o museu, aí eu tive contato com as questões de patrimônio, de identidade, preservação, acervos, né, na área de antropologia, museologia, porque eu monitorava nos dois centros. E no Centro de Cultura e Arte, a gente trabalhava com as questões artísticas, então eu tinha contato com a área de coral, do teatro, da dança, da música, da linguística, e eu tinha que ter esse contato, porque a gente trabalhava depois com cursos de formações, né? Então, o próprio Museu e o Centro de Cultura e Arte, ele dava formações e oficinas, tanto para professores, para as escolas, e em outras instituições, e também tinha visitação, né? No museu também fazia as visitações
né, que a gente colocava, fazia as exposições. Então, eu tive esse contato, montagem de exposição e nessas coisas. E também com três projetos, né? Então, tinha o projeto Brinquedos e Brincadeiras, na época, Regina Marça, Moura Tavares era a diretora da instituição. Então, eu tive contato com brinquedos e brincadeiras tradicionais, trabalhei bastante com essa oficina, essa ação. Trabalhei com o tour histórico, que era a história de Campinas, e isso na área museológica. Então, a gente fazia as exposições, fazíamos as visitas, iam para a escola, e minha vida foi essa aí. E depois, e no Centro de Cultura e Arte também, com o teatro, a dança e a música, né? Então, eu tive esse contato aí. Então, a minha formação, ela vem vindo aí, educação e cultura ao mesmo tempo. Então, aí depois, já por conta disso, quando eu já estava terminando já a universidade, aí eu vou e faço o curso de museografia também, faço uma extensão em museografia, porque na época não tinha essa formação, né, do pedagogo dentro dessas instituições. Eu lembro até que no meu TCC foi uma briga terrível, porque eu queria falar de preservação, já naquele tempo, de patrimônios, e na universidade, na área de educação, não tinha quem me orientasse. Então, a minha orientação, ela veio dessa própria instituição, e não pude falar sobre preservação, nesse modo que eu queria, mas aí eu trabalhei com a preservação do patrimônio, mais o material, né, a escola em si. Então, meu TCC foi nessa área aí. E é lá também que eu conheço o Alceu. Mas antes do Alceu, aí você também teve a oportunidade de conhecer a mestra Raquel Trindade em outro cenário, né? Na nossa conversa você falou sobre isso, e é bem importante também, porque faz parte da sua história, né? Então, poder compartilhar um pouquinho com a gente. A gente vai entrar, né? Aí deixa eu já logo pedir a bênção, né? A licença, né? Dos meus mais velhos, dos meus ancestrais, né? Para eu estar aqui conversando e falando sobre eles. No Centro de Cultura e Arte, como a gente trabalhava muito com as questões das artes, e a gente também fazia esses tours também, as cidades, né? Então, a gente, num desses tours, nós fomos para Embu das Artes. Então, para Embu das Artes, é lá que eu conheço a Raquel enquanto artista plástica, né? Então, eu visito o Solano Trindade, o Teatro Solano Trindade, naquele tempo ele ainda era de pau a pique. Então, é lá que eu conheço a Raquel e conheço o trabalho dela enquanto artista plástica, né? Então, isso aí acho que é mais ou menos em 84, 86, mais para se localizar. Então, é aí que eu conheço a Raquel enquanto artista plástica, né? Nesse momento aí, de vários encontros que a gente ia para conhecer a cidade de Embu. Aí é lá que eu conheço a Raquel. Isso fazia parte de um projeto dentro do Centro de Cultura e Arte, que era esse contato com os artistas plásticos? Isso, era a parte do Centro de Cultura e Arte, porque na parte de artes e próprio da museografia, a gente fazia várias excursões, né? Então, a gente programava essas excursões para visitar locais. Então, a gente ia para Embu, a gente ia para teatros, né? Então tinha vários lugares que a gente visitava. E um deles, que eu disse, né? A gente já tinha ido umas 2, 3 vezes para Embu para poder visitar essa parte artística da cidade, porque lá é o polo, né? Na época de todos os artistas que tinha na cidade de Embu. Entendi. Aí, só para te contextualizar, né, as pessoas que estão aqui assistindo a live com a gente, tem a Maria Lúcia, que é do Grupo Beijo, Malu. Tem a Holanda, tem a Elisete, tem o Luciano Medina, tem o Daniel Martins, tem a Poliana, que também está acompanhando. O meu mestre, Daniel, beijo a todos. Também.
Tem José Luiz, Aline Zanata. E a Mônica Rodrigues Aline, também. Um beijo, Aline. Um beijo a todos aí. Aí agradecer as pessoas que estão entrando, né, para estar participando da live. A gente tem um roteiro, porque a ideia mesmo essas pessoas, né, que estão escrevendo a história de Campinas e tem essa ligação com o Urucungos, integrante do Urucungos, ter oportunidade mesmo de contar através, né, do registro, né, porque as pessoas depois podem assistir tudo. Então, assim, mas no final, se alguém quiser perguntar alguma coisa, então tá aberto, e se a Rosa quiser responder também, o pessoal pode deixar também os comentários também, daí a gente, no final da live, a gente apresenta para ela. E aí, Rosa, para a gente dar continuidade, você falou a questão que é onde você entra no universo da cultura popular, né? E como é que foi esse envolvimento seu? Como é que você chegou nisso? Porque mais para frente você participa do Urucungos. Como é que você conheceu o Urucungos também? Então, Urucungos eu conheci através do Alceu, né? Mas antes, quando eu já estava na PUC, trabalhando na PUC, o Alceu trabalhava também na PUC, mas em outro setor, né? Ele trabalhava na Secretaria-Geral. E como eu já estava fazendo esse projeto do Brinquedos e Brincadeiras, ele é chamado também, faz a transferência dele para o Centro de Cultura e Arte, para ele desenvolver, dentro do Centro de Cultura e Arte, o projeto PAFRO, né? Então, o projeto PAFRO, porque nós tínhamos a pesquisadora, a antropóloga, eu não vou lembrar, Elisete Zanlorenço, na época, que ela coordenava esse projeto PAFRO. Depois, acho que ela saiu, então eles convidam o Alceu para vir tomar conta desse projeto, do projeto PAFRO. Então, nesse momento, eu conheço ele e ele vai mais para a área da museologia, nessa época, porque a gente tinha, o museu ele trabalhava com vários acervos, né? Então, a gente tinha um acervo tanto de cultura indígena, cultura japonesa, tinha da cultura africana, mas ele vinha para trabalhar com essa questão do acervo, mas também com as oficinas, né, também no Centro de Cultura e Arte. E numa dessas ações que ele começa a desenvolver essa questão de pesquisa, ele começa a pesquisar o samba, né, o samba, que é a tradição da família dele. E aí, nesse momento, eu trabalho junto com ele, mas não que ele trazia essa questão do samba de bumbo para dentro ainda da universidade, porque era um trabalho que ele estava fazendo familiar, né? Mais em casa, com os seus tios, com a sua mãe. Então, para quem já sabe, né, o senhor era meio, né, desorganizada. Aí eu era essa pessoa que ficava organizando as coisas para ele, né, também. E aí, nesse processo, da gente já estar fazendo esse levantamento, e eu fui convidada para fazer junto com ele, sobre a questão do samba de bumbo, e como está organizando esse material, ele vai fazer o curso da Raquel, né, na Unicamp, porque aí a Raquel, ela abre o curso, né, na Unicamp, a princípio, as pessoas já falaram, né, a princípio, quando ela abre o curso, não tinha, né, a comunidade negra lá dentro, então ela pede para abrir, né, para a comunidade fora. Então, nesse momento, o Alceu, ele entra também para fazer o curso da Raquel. E aí ele me convida para fazer parte do curso, né, de extensão, mas eu não podia, não dava, porque eu ainda estava fazendo a universidade, então chocava os horários, e também eu já tinha uma vida louca, né, eu dava aula de manhã, fazia aí nessa época eu já não era mais monitora também, porque depois de 6 meses, a própria instituição me contratou depois, aí eu comecei a trabalhar mesmo lá, encontro funcionária. Então, não tinha como eu fazer o curso de Raquel. Aí, só que
o Alceu, ele me apresenta a Raquel dessa forma. Ele ia, fazia o curso e voltava todo encantado, né? Porque era uma coisa que estava muito vinculada com aquilo que a gente já desenvolvia dentro desse local. E era muito forte esse de pesquisar na fonte de origem, né? Então, ele fazia o curso e me apresentava a Raquel dessa mesma maneira, né? A fonte de origem. Então, a gente, junto com ele, a gente foi até essa fonte de origem, que era a origem do samba de bumbo. E, ao mesmo tempo, eu ajudava ele nessa organização, né? Então, a gente foi a campo, a gente conversou com os avós, com os tios dele, com a mãe, fomos fazendo todo esse levantamento e organizando. Era o bumbo, eram os toques do bumbo, era os pontos. Então, eu vivi isso com ele, né? Essa origem. E é muito louco, viu, Gabi? Porque eu estou contando aqui, eu era nova, eu tinha a idade da Poli, mais ou menos, uns 21 anos, quando eu conheço o Alceu. E o Alceu já era mais velho que eu, né? Nós temos uma diferença de quase 8 anos, então eu estava ainda, né, recém-formada na universidade. E esse rolê aí, né, que a gente fala, foi quase 10 anos, né? Era um relacionamento profissional e, né, dessa construção, assim, porque o Alceu até então ele tinha um outro relacionamento de quase 16 anos, né, que foi a primeira companheira dele. Então, a gente vai tocando o barco enquanto essa coisa de trabalho, né, da própria organização desse material dele, do samba de bumbo. Até que a Raquel termina o curso, cria o grupo, né, o grupo Urucungos. Eu não vou ainda para o Urucungos, né, aí ele já começa a trabalhar com Urucungos, até nesse determinado momento, ele pede, né, para a Raquel, se ele poderia estar levando essa manifestação de origem familiar para fazer junto com o grupo Urucungos, samba de bumba, aí tem todo esse carinho, né, que a Raquel sempre fala, assim, ela também repete, né, não esquece de falar quando você está fazendo samba de bumbo, que é pesquisa do Alceu, ela sempre tem essa fala, né. Então, e aí nesse momento, ele nem vai com o bumbo, porque a gente ainda estava preparando o próprio instrumento, ele já começa fazendo urucungos com uma zabumba, tinha uma zabumba, então ele fazia o samba com a zabumba, até a gente restaurar o bumbo, e que também entra junto nesse processo do restauro do bumbo o TC, né, na Casa de Cultura Tainã, porque a gente faz todo um movimento, né, a gente vai até Vinhedo, a gente vê os outros bumbos, então é uma coisa que foi bem adiante. E aí eu só vou para o Urucungos, acho que quase depois de 10 anos, porque é quando a Poli mais ou menos nasceu. Então, eu tenho quase, acho que é 22 anos de Urucungos. Então, para você ver como a história, ela leva quase 10 anos. Você vai falar, a história minha do Alceu é meio doida, os nossos caminhos se cruzavam de uma forma que, né, a gente fala que tinha que ser, né? Tinha que ser, para ser. Então, foi assim. Aí eu vou, depois, quando a Poli nasce, então, aí eu vejo Urucungos, né, fazendo todas as manifestações, aí eu encontro realmente a parte do grupo do Urucungos, essa relação da cultura popular, aí eu começo a frequentar, e sempre assim, no princípio, eu não participava, assim, né, como uma integrante muito efetiva, mas eu ia enquanto ficava mais nessa parte da observação, né, porque a Poli era pequena também, então não participava muito das apresentações. Algumas eu ia, mas nunca assim, para entrar e fazer. Mas depois eu acho que, já com a Poli um pouquinho maior, aí que eu começo realmente a dançar, e a cantar, e fazer o que tinha que fazer. Mas eu aprendi isso, primeiro com ele, de forma oral, né, a gente fala, essa vivência oral, então, eu já sabia do samba-lenço, do samba rural, do maracatu, porque ele vinha já me falando, e era muito louco, porque
no Centro de Cultura e Arte, ele dava as oficinas, né, também de dança afro. Então, ele fazia, então, da mesma forma que ele tocava, ele cantava e ele dançava. E eu, nessa época, como eu tinha que estar auxiliando, né, o pessoal, eu aprendi ali, junto com ele, os toques, as danças, o batuque e os cantos, que foi passado para ele pela Raquel, então eu vim pegando junto com ele. Então, quando eu entro por Urucungos, não era tanta novidade assim para mim, né? Porque eu já tinha essa vivência antes. O que foi novidade para mim foi que eu tinha um lado que foi a fonte de origem, né? E quando eu vou para Urucungos, aí eu pego esse lado que devolver ao povo em forma de arte. Então, eu pego o Urucungos essa forma de arte, né? As apresentações. Então, E aí, assim, após a sua entrada, daí, como você mesmo disse, né? Todo o processo demora anos, né? E aí, o que você tem na sua mente de momentos, assim, que você acha importante, que deve ser recordado, assim, não só, né, na coletividade, mas para você, memórias importantes em para relação você. ao que você diz? A Urucungos, né? A sua fase, a partir do momento que você entra no Urucungos, e aí você começa a vivenciar essa parte de estar na prática, não é mais oralidade, o que você tinha de informação para te conduzir já era, já estava em processo, né? E aí o que é marcante para você, o que você sente, já tendo toda essa bagagem, né, que começa ao seu, te passa, te transmite na oralidade, e a partir desse momento você agora é parte integrante daqueles manifestos. A minha preocupação, assim, quando eu entro no Urucungos, o choque que eu tive foi quando eu falei assim, eu tive esse contato com a forma de origem, né? Então, quando eu vou, passa-se quase 10 anos, e aquilo que eu vivenciei ali, quando eu chego no Urucungos, eu vi assim, a gente vivenciava essas coisas muito nos nossos quintais, né? Então, eu vou tentar explicar. Então, vamos supor, aquilo que eu vi, vou pegar mais o samba de bumbo. Aquilo que eu vi na sua origem do samba de bumbo, essa manifestação dentro de quintal, na sua origem, né, com os seus mestres, com os nossos mais velhos, a parte do sagrado, desse cuidado. Quando eu vejo ele em forma de arte, vamos supor, no palco, então eu me choco com aquilo, né? Aí nessa época eu me choquei, porque aí eu vi assim, nossa, a gente leva para fazer o samba 3, 4 dias, e agora a gente está em palco, tem que fazer em 50 minutos, né? Uma coisa assim louca, porque quando eu falo dos pontos, né? A gente criava, quando eu vejo, era uma coisa assim, né? De estar criando naquele momento, então por isso que você vai, aí tem a resposta, né? E vem vindo, é um processo. E quando ele vai a palco, é uma coisa assim, meio que, vamos dizer, que decorada, né? 50 minutos, então eu vou fazer esse ponto, esse, para poder fechar, né? Então, entra, sai, e é bem assim. E depois, a gente tinha muita formação, muita oralidade, né? Então, tinha muitas rodas desse conhecimento. Então, no atropelamento dessas coisas assim, eu sentia essa falta, sabe? De sentar e de estar fazendo toda essa origem, essa formação, né? Porque tem todo Você vai fazer o sambalense, ela tem toda uma história, né, para ser contada. Você vai fazer o maracatu, ela tem toda uma história, né? O maracatu, nossos reis, nossas rainhas. Você vai fazer o jongo, ele tem toda essa fonte, né? Essa parte que faltava. E ali eu percebi algumas coisas que não... Que eu falei, a gente precisa resgatar esse aí, né? Essa forma de origem. Então, no primeiro momento, eu assim, que é marcante para mim, é que dentro do Urucungos, eu conseguia ver essas nossas matriarcas, né? Então, eu vi uma Ana
que ela tinha todo sabe, a gente fala um axé, né? Aí eu vi assim, que ela tinha toda uma bagagem e que precisava ser contado, não dava para ficar só, né? Então, aí é um desses momentos que eu faço um dos projetos, né, que é as matriarcas do samba de bumbo. Aí eu falo, não, a gente tem que começar a contar a nossa história, porque a gente tinha muita visita no grupo, sabe, do Urucungos, e a gente acabou sendo, como que eu posso dizer, um lugar de pesquisas, né? Muitas pessoas vinham, aprendiam, dançavam, pesquisavam, saíam, e a gente não tinha muito essa devolutiva, né? Era o olhar de fora, dentro, contando essa nossa história, e nós lá dentro não tínhamos, por conta desses atropelos, não tinha como a gente ficar, né, parar e contar a nossa história. Então, nesse momento, eu falo, opa, peraí, acho que está na hora da gente começar a arregaçar as mangas e contar essa história. Até adentrando no que você comentou, né, aí, na verdade, vai entrar até um pouco do... Eu, como uma integrante mais nova, né, e vindo do universo da capoeira, quando eu também consigo me encantar pelo Urucungos, eu também não conseguia entender porque era daquele formato. E aí, alguém, né, me explica, alguém não, algumas pessoas vão colocando algumas palavras-chave, né, que um dia até eu lembro que na Praça do Coco eu perguntei pro né, mestre Alceu, eu falei, o que você sente quando você vê a gente já encerrando encerrando uma apresentação, né? Aí ele comentou, é isso, né? Tipo, e aí essa palavra me fez me pensar, né? Porque foi muito simples, o é isso, porque eu estava confusa, porque eu estava chegando e eu também não conseguia entender o que estava sendo apresentado para mim. E aí eu não sabia da questão da origem do Teatro Solano Trindade, né? Então daí alguém, quando a primeira vez que a pessoa que comentou que a origem era o Teatro Solano Trindade, né? Eu fui buscar o que era, né, o Teatro Popular Solano Trindade, e aí entender o que quer dizer a frase pesquisar na fonte, devolver ao povo em forma de arte, né, que é essa questão, que foi um curso, então o mestre Benito comentou, falou sobre isso na live dele, foi um curso, né, ele falou de outro jeito, mas ele comentou, foi um curso, então ela apresentou a variedade de conhecimento que ela tinha, para as pessoas se aprofundarem, se reconhecerem dentro disso, né? Hoje, não sei, né, se eu estiver falando que é besteira, que alguém me corrija depois, mas o que eu acho que eu compreendo é isso. O curso, né, ele foi assim, ela jogou a semente num terreno de Campinas e falou assim, ó, eis a cultura popular que vocês, tipo, né, e eu estou aqui para regar, todo mundo tem essa semente, né? Então, eu entendo isso, né, com a licença poética que eu estou falando, mas eu também senti isso e aos poucos eu vou encaixando com as palavras-chave que precisa. E aí a gente adentra nisso que você está falando, né, que eu já tinha até... que você... do mesmo jeito que a mestra Raquel Trindade, mas assim, ela fala assim, não esqueça de falar que o samba de bumbo pesquisa, né, do mestre Alceu, né, o Alceu também comentava, né, a concepção do documentário das matriarcas das guardiãs do samba de bumbo foi da Rosa, né? Então, aí eu já ia entrar nesse assunto também. Como é que foi para você esse processo? Né? Você já falou que você sentia, né, nas pessoas, né? Eu, pelo contato muito próximo, sentia essa luz que precisava ser contada. E aí, como é que, além disso, né? Como é que foi construir esse... Porque o DVD, o vídeo, o documentário, ele é um produto, né? Como é que foi construir esse material? Então, foi muito louco, né? Porque Urucungos, ele foi o ponto de cultura, né? Então, quem coordenava o ponto de cultura nessa época era o Alceu, né? Então, ele era o coordenador do ponto, e eu ficava na coordenação pedagógica, né, do ponto de cultura. E no ponto de cultura, a gente tinha, nós tínhamos três ações, né, que era, deixa eu ver se eu vou lembrar, era o projeto Pirraça,
o das antigas, estou na área. Então, o Pirraça era mais voltado para as crianças. O Estou na Área era os adolescentes, e o das antigas era com as pessoas mais velhas. Então, é a forma que... Foi ele que deu o título, né? Hã? Foi ele que deu o título, né? Exatamente, tá vendo o nome, né? Então, para ele não falar... Aquele ele falava as tiazinhas, para não dizer as tiazinhas, vamos chamar os das antigas. E o ponto de cultura, ele trabalhava com sambas, os sambas rurais, né? Então, ele fazia, eram os sambas rurais, que envolvia, para nós, era o samba-lenço, o samba de roda, né? Que a gente aprendeu com a Raquel, e ele trazia o samba de bumbo. Então, tendo o ponto de cultura, com a sua maior matriz, é o samba de bumbo. E dentro desse processo, a gente tinha que fazer, porque tinha toda uma pesquisa, né, para ser feita, porque a gente, quando é ponto de cultura, depois no final você tem que prestar conta, né, desse processo aí. A Érica vem também, né, a Érica também, aí ele traz os integrantes do grupo para trabalhar no ponto de cultura, é claro, né, então a gente teve o Boni, a gente teve a Nil no ponto de cultura, a gente teve a Marta, a gente teve a Érica, a gente teve a Sinhá, no primeiro momento o Zeus também, teve o Vitor, aí depois vem vindo, aí vem o Ikebanto, vem o Osmar, que é da região, porque o ponto de cultura, ele ficou na região do Campo Grande, né, onde a gente desenvolve as ações, porque o Alceu, ele sempre dizia que depois da Bandeirantes, existe uma nova Campinas, existe uma outra Campinas, né, que essa Campinas precisa ser empoderada, essa região, porque a gente tem muitos agentes culturais, né, e realmente, então por isso que a gente, nesse momento da construção do ponto de cultura, foi o Urucungos continuar onde que ele estava, mas que a gente também fosse um braço, né, para a região do Campo Grande. E eu estou falando um pouquinho do ponto de cultura, viu, gente? Mas é muito louca as histórias e talvez não dá muito tempo. Então, foi através do ponto de cultura e através desse olhar, pesquisar na fonte, né? E eu fazendo parte daqui, parte dali, aí eu falei, bom, eu consigo fazer, nesse momento, sobre o samba de bumbo. Porque lá, eu vendo todas as manifestações, e numa das reuniões que nós fizemos das antigas, a gente traz essas nossas mais velhas. Então, a gente traz a Sinhá, traz a Ana, traz a Edna, traz a Marta, que já trabalhava, traz a Luísa, a Vani, né? Então, a Charlie. Oi? A Charlie também participou? Não, acho que nesse momento não, porque a gente fazia as reuniões à noite, né, que a gente encontrava as meninas, então nem todas poderiam estar vindo. Então a gente ia fazer era um outro projeto. A gente ia fazer, nós íamos cantar, fazer um CD, montar sobre o Urucungos, né, as músicas do Urucungos, ia trazer toda essa vertente. Mas nesse primeiro momento, nesses encontros, nessas rodas que a gente estava fazendo com essas nossas mais velhas, foi muito louco, porque elas, assim, sentadas, conversando, a Ana vai, e a Tina também vem nesse momento, e a gente conversando, a Ana começa a falar acho que ela canta um ponto, sabe? A gente, assim, a Ana canta um ponto, a Tina fala, eu conheço isso, aí elas começam com aquela conversa, e daqui a pouco a Tina, eu fazia em tal lugar, a Ana, mas eu também ia lá, e isso que elas estavam falando era o que elas vivenciavam sobre o samba de bumbo, né? Então, aí, quando eu vi aqui, eu falei, gente, peraí, vocês estão falando a mesma coisa. Então, aí o Alceu, na época, ficou bravo, né? Porque eu fiz assim para ele, pera lá, você é o mestre do samba de bumbo porque você está passando, né? Você está transmitindo. Mas nós temos as matriarcas, nós temos a sua mãe. Olha, a gente tem a Ana. Olha, a gente tem toda essa guardiã dentro do Urucungos, essas guardiãs. Olha a memória da Sinhá, a memória da Luísa, a memória da Edna. Então, aí surge o projeto, né? Que aí eu faço um projeto para o PROAC, e eu vou
nesse projeto eu falo que eu quero fazer esse documentário sobre as matriarcas do samba de bumbo e as suas guardiãs, porque nesse momento eu vejo que a Ana, ela tem na tradição de família, né, o samba de bumbo, então ela, né, a matriarca, igual a Tina também tem. E, ao mesmo tempo, tem a Sinhá, que, nossa, ela é talhada no samba, né? Ela tem toda essa ligação que a gente fala ancestral, né? Que é muito forte, assim. Então, aí eu comecei a desenvolver o projeto, que aí ele resultou no documentário As Matriarcas do Samba de Bumbo. Era para ser chamada As Matriarcas do Samba de Bumbo e as Guardiãs, né? Então, as matriarcas, a Ana e a Tina, e os guardiões, nós, né, Urucungos, assim, as nossas mais velhas, aí tem os nossos mais novos, que também vem o Robson, vem a Georgia, né, e que naquele momento foi o que deu para a gente estar fazendo. Mas foi muito louco a construção desse projeto, viu? Porque quando eu montei todo ele, o DVD, 45 minutos, com quase 2 horas de gravação de cada uma delas, para resumir em 45 minutos. Depois que está tudo pronto, o Alceu me perde. a filmagem toda. Eu falei, gente, faltando um dia para entregar o projeto. Aí, o DVD, nossa, aí vai fazer toda aquela correria. Isso assim a gente fala, coisas de Alceu, mas foi legal, deu para sair o projeto que está aí. Foi bem louco. Quem tiver oportunidade, né, acho que foi disponibilizado na rede também, eu acho, né? No Vimeo, não sei se tá no YouTube. Se eu não me engano. Eu não tirei do YouTube, pedi para tirar, mas eu falei, não vou tirar, pode deixar, porque eu acho que eu vi esse projeto, eu acho que foi em 2009. Ele já tem quase 10 anos e a gente diz assim, acaba ainda sendo atual. Então, eu falei, deixa ele lá. Entendi. Aí, para te contextualizar aí, entrou mais algumas pessoas também para assistir, né? A Silva Mello, o Mestre Marquinhos também entrou. Salve, Mestre Marquinhos. A Simone também, Simone de Brano Nogueira entrou também. Então, aí tem mais gente acompanhando a gente também na live. E aí, só para, né, dando continuidade a isso, mais para frente, né, dos encontros da vida, né, você funda juntamente com a matriarca Ernestina, né, Dona Tina, como o pessoal conhece, o projeto, né, o Samba de Bumbo Nestão Estevão. E aí, né, como é que foi essa iniciativa? Da onde surgiu esse objetivo, né, essa construção? Como é que foi para a Dona Tina também, né? Acho que, não sei se, né, você que está mais próxima dela, né? Porque é a grande matriarca, né? Juntamente com a Ana aí, né? Que realmente tem esse laço, né? Familiar com o samba de bumbo, né? Então, aí, como é que foi? Como é que está sendo, né? A construção desse projeto? Nesse processo todo, a gente estava fazendo o samba, né, de bumbo junto com o Urucungos, né, sempre foi feito, e o Alceu, ele faz o pedido para que o samba de bumbo, né, uma manifestação típica aqui de Campinas, que fosse patrimônio, que fosse reconhecido como patrimônio imaterial, né, da cidade de Campinas. Nesse processo que ele pede, que ele começa a fazer esse pedido para que fosse a questão de patrimônio, ele até conversa um pouco no Urucungos que ele teria que estar dando um tempo, né, com a questão do samba de bumbo dentro do Urucungos, porque a gente ia entrar numa questão de patrimonialização e, com certeza, a gente ia ter que começar a fazer um trabalho extenso, porque ia ser inventariar, ia ser pegar essas bibliografias, era a gente voltar novamente nessa fonte de origem, procurar todos esses registros, e ia ser um trabalho moroso. Então, nesse momento, o Alceu, ele fala, eu vou dar um tempinho
com o samba, porque também ele já estava nesse processo que ele já tinha feito a cirurgia, aí vem transplante, perca dos rins, então, né, foi uma coisa meia louca. Então, aí ele fala, eu vou dar um tempo, mas a princípio a gente já deixa, aí o Marquinhos também já estava no grupo, então ele já estava bem mais tranquilo, né, então ele falou assim, o Marquinhos, ele está aí, quando precisar, e eu muito não vou poder estar muito mais à frente, mas a gente tem o Marquinhos dentro do Urucongos, que ele vai junto, tocando samba, para ele poder entrar nesse processo da patrimonialização. E o Alceu, ele falece nesse período, né? Ele faz o pedido, ele sabe que o samba ia ser já reconhecido, porque já tinha entrado para os livros, e só estava esperando esse momento de efetivação e ser publicado em diário oficial, né? Então, ele faleceu, a gente fala, aí foi uma coisa muito louca, assim, porque ele faleceu no dia 18, quando no outro, dali 2 dias, aí sai o resultado de que realmente o samba de bumbo tinha sido reconhecido e que teria que tocar o barco, né? Então, é aquela coisa, falece no dia 18, no dia 20, a gente recebe essa notícia de que tinha sido, e, ao mesmo tempo, como o pedido tinha sido feito por ele, aí a Secretaria de Patrimônio, ela entra em contato comigo, e sabendo de todo esse processo, porque é o seu super reconhecido na cidade, né, ela me dá um tempo, né, eles falam, a gente vai te dar um tempo para ver se você quer continuar com esse processo de patrimonialização, porque vai ser um trabalho bem extenso, né, para fazer. E aí, nesse momento, eu dou um tempinho, mas converso com a Tina, né, porque aí a gente já tem que trabalhar com a manifestação nessa forma de origem mesmo, teria que estar conversando com ela a respeito de acervo, a respeito de documentário, a respeito de muita coisa, e a gente tinha que estar levantando tudo isso, e era reviver toda uma história que o Alceu já tinha, né, pronta. Mas nesse processo, ele deixa quase tudo assim organizado, porque ele já sabendo, ele já ia deixando as coisas em ordem. Então, eu sempre junto com ele, eu também ajudava já a fazer esses levantamentos aí. Mas, naquele momento, ia ser muito penoso para mim, né, ter que ficar... né, ainda porque é muita coisa, ainda é. Então, ela só fala assim, não, nesse momento, vamos dar um tempo, vamos fazer um luto, né, porque a gente precisa disso, aí a gente, é aquela coisa, eu vou esperar o momento, e quando for o momento, aí eu vou dizer se a gente toca ou não, né, ou deixa só sendo reconhecido e não vamos tocar adiante. Mas a gente fala, né, a gente está aí e a gente vai reunindo forças e as coisas vêm vindo, né, então eu digo que a dona Tina, por toda essa perca dela, né, filho único, ela é minha base, ela é minha força, né, então, ela é minha base, ela é minha força. Então, aí ela me chama e ela fala, essa continuidade vai ficar na sua mão. A gente sabe que dentro da manifestação, pelo menos desse processo, sempre foram os homens, né, os bombeiros, então a gente nunca tinha se preocupado com isso, mas é você que vai ter que tocar esse barco até que ele chegue na mão, né, das futuras gerações. Então, você vai tocar adiante. E aí ela até faz um ponto, né, para mim, eu falei, nossa, depois dessa não tem como dizer não. Então, eu vou, né, para a secretaria e falo, eu vou tocar adiante. Então, desse tocar adiante, aí ele vai realmente para fora, nesse momento eu nem vou para a defesa, né, aí deixo que o pessoal mesmo faz a defesa, aí foi feita a defesa, e aí o registro vem de fato e toca no bar. E com todo esse processo todo, aí já entra o IFAM também. Então, aí é reconhecido em Campinas, e agora a gente também está nessa defesa da questão de patrimônio pelo IFAM, né? A nível federal, estadual, tá nessa correria aí. Aí eu até peço licença, Rosa, vou
fazer uma pergunta, mas é você que decide se responde ou não, né? No meio desse processo, quando vocês iniciam realmente o grupo, né, num formato tradicional do samba de bumbo, né, que puxando a questão da sua família, vem nessa união com você, né, de trabalhando com essa construção prática, né, porque você, junto com o seu e a Dona Tina, tinha essa vivência na prática, porque a Dona Tina sempre estava em todos a gente sempre ela estava se movimentando com ele também, né, e aí depois aí vem a sua família, né, e faz parte desse processo também de resgate prático, né, para como diz a Dona Tina, até chegar nas próximas gerações, né. E aí, nesse meio do processo, vocês fazem uma homenagem com o nome, né, do Nestão Estevão. Aproveitando esse momento que a gente está fazendo esse registro, né, quem foi Nestão Estevão? Então, como eu falei para você, ele já tinha deixado tudo pronto, né? Praticamente quase tudo pronto. E até como seria esse processo dessa vanguarda, do samba de bumbo, toda essa construção. Então, ele mesmo, quando a questão do patrimônio, que ela surge como patrimônio samba de bumbo campineiro, patrimônio material, então, ele dá esse nome, ele mesmo fala. Então, o samba de bumbo, enquanto patrimônio material da cidade de Campinas, ele vai levar o nome do Nestão, porque o Nestão é o avô dele, né? Então, ele é o pai de Dona Tina. Então, por isso que aí deixou esse nome, samba de bumbo campineiro Nestão Estevão, né? Porque até então, o samba de bumbo era muito vinculado a Urucungos, né? E ele é muito Urucungos. Então, as pessoas diziam muito assim, o samba de bumbo do Urucungos, né? Samba de bumbo do Urucungos, mas é o samba de bumbo do Urucungos, samba de bumbo do Alceu e samba de bumbo Nestão. Então, até para não ter, né, quando entra para essa questão de patrimônio, foi patrimônio samba de bumbo Nestão Estevão, não é? O grupo Urucungos, ele é toda essa vanguarda da manifestação desses dois mestres, né, que a gente diz, né? Raquel Trindade, olha a responsabilidade que nós, enquanto urucungos, temos, né? Que esse legado que nos é deixado, né? A tradição de Raquel Trindade, né? Com tudo isso que ela leva para nós, e essa tradição do samba de bumbo, que é do Alceu. Então, o Urucungos, nesse processo todo, ele é um grupo que sempre fez essas, né, tradições desses dois, né, a gente fala dos dois mestres de Raquel, desses nossos ancestrais, né, da Raquel e do Alceu também. Então, a gente está com essa responsabilidade gigantesca agora, né, porque é patrimônio, mas é um patrimônio que quem sempre salvaguardou foi Urucungos, sempre é Urucungos, né? Então, quando ele entra nesse, então, o pessoal fala assim, mas você não vai fazer o samba de bumbo dentro do Urucungos? Claro que sim, claro que a gente faz o samba de bumbo, mas agora ele vem com essa força toda, porque a gente está... Eu né, tenho essa função aí, de sempre estar com essa origem, esse pesquisar na fonte. Então, nós temos essa, né, vamos dizer, esse legado que foi nos deixado, e agora ele está muito mais forte, né, essa fonte de origem, que a gente tem sempre que estar... E eu tenho por mim que a cada dia que passa, mais fonte tem que a gente não sabe de onde vem, a gente tem que sempre estar pesquisando mesmo, porque cada dia é uma descoberta. Exatamente. Né? Então, eu nesse processo, eu já fiz tantas descobertas que você não tem, né, noção de tanta coisa, né, de tanta vivência que a gente tem. Essa herança nossa cultural, ela é muito gigantesca, né? Então, é uma herança que, uma das lives que eu vi, né, esse nosso irmão falando lá, o Vitor, né, que ele fala, essa nossa herança cultural que a gente tem é uma herança que a gente acumula e multiplica, né? Ela não se acaba, ela não acaba, a gente só transmite, né? A gente só vai transmitindo. Então, é isso que... E para a gente fazer essa transmissão, sempre tem que estar nessa nossa
fonte de origem se alimentando. Então, é uma palavra que eu sempre gosto de dizer, né? Para me encontrar, eu me encontrando, eu sempre tenho que estar rememorando para eu transgredir. Então, é um rememorar para transgredir. Então, a gente vai sempre fazendo essa espiral. Então, é um eterno aprendizado. É muito, muito grande. E, né, dando continuidade à questão do samba de bumbo, que é o, né, tem todas as setas direcionam aí para esse assunto, né? E aí essa questão do processo de salvaguarda do samba de bumbo, você disse que né, o senhor começou o trabalho, você desde 84, 83 já está nesse processo aos miúdos, né? E aí agora você está num panorama muito maior, né? Que inclusive, né, o mestre Marquinhos participa, a sua filha, a Poliana, também participa, né? E eu queria saber um pouquinho como é que está sendo esse processo de trabalhar com não só, né, visão Campinas, né, mas a visão interior, né, visão, tipo, demais grupos, porque eu imagino que cada um vem trazendo os seus vícios de relacionamento com a própria manifestação, né, o seu jeito de olhar, né, porque cada ser olha de um jeito, então, naturalmente, né, talvez algumas coisas vão... Como é que está sendo estar dentro de um grupo maior de bombeiros, né, de sambadeiras, pessoal do samba de bumbo, né, de outros grupos, porque você já participa, né, com os grupos mais próximos daqui, mas eu imagino que quando você olha no panorama, né, IFAM, acho que é um leque maior de pessoas, né, estou conversando sobre o assunto. Como é que está sendo esse processo para você? Nossa, tá muito bom, né? Porque a gente está nesse processo, né, de patrimonialização, né, dos sambas rurais paulistas, o samba de bumbo, até a nomenclatura a gente fica, né, porque o universo é extenso. Então, a gente tem vários grupos, né, que está nesse processo de patrimonialização. Muitos grupos a gente já se conheciam, pelo menos os tradicionais, sim, né? Então, a gente tem... porque é uma família, né, Gabi? A gente sempre foi essa família, os mais antigos que a gente fala, a gente sempre teve esse contato muito próximo, né? O meu primeiro contato próximo foi com Vinhedo, né, que é bem samba de bumbo com a Dona Aurora, e depois a gente teve muito contato com Santana de Parnaíba, o pessoal de Cururuquara, o 13 de maio, e vários outros, porque quando a gente faz esses nossos encontros, essa família do samba, ela é gigantesca, né, aqui. E nessas reuniões, a gente tem a comissão, né, tem um grupo de comissão do acompanhamento desse processo. Então, eu estou junto, né, mais diretamente com o pessoal, tanto do IFAM, e junto com o pessoal da equipe de pesquisa, que está sendo com a Unicamp. Então, para fazer esse inventário, esse dossiê, nesse processo, a gente tem o IFAM, que é essa instituição, e temos a equipe de pesquisa, e para nós, enquanto ao samba de bumbo, a gente tem esses detentores junto nesse processo, acompanhando. Então, para nós está sendo bom, né? Porque a gente faz, apesar do processo de pandemia, a gente não consegue fazer esses encontros presenciais, mas nós fazemos esses encontros como agora, assim, né? Então, a família acabou se unindo, a gente acaba se reconhecendo e reconhecendo outros grupos que também estão surgindo, né? Porque quando a gente começa a fazer esse inventário, a gente vê, poxa vida, como a família é grande, né? E não é só o samba de bumbo, a gente tem o samba de lenço, a gente tem o pessoal que está nesse formato dos sambas rurais paulistas. Então, a família está gigantesca, samba de umbigada, né? Então, são várias manifestações. E está um trabalho, assim, quando a gente fala, muito extenso. A gente está na parte ainda das entrevistas, de estar ouvindo os detentores, de estar ouvindo os grupos contemporâneos também, né? Então, a gente conversa muito entre nós, né? Então, tá bem gostoso.
Tá trabalhoso, mas tá bom, porque nesse processo a gente se uniu, né? A gente faz um liga para o outro, né? Oh, e aí, o que está acontecendo? Como que tá? E, né? Se fortificando, tá bom? E aproveitando, né, fazendo uma revisão, né? Você falou no começo que quando você estava no Centro de Cultura e Arte, você quis fazer sua pesquisa com a questão da preservação através da educação, né? E essa questão do trabalho do IFAM, ele vai na direção da preservação da memória mesmo, né? E aí, como é que está sendo isso depois de tanto tempo que se passou? E aí, tipo, essa questão da preservação através da educação e a preservação através da memória, né? Muito tempo se passou e esse entrelaçamento, né, como a preservação e as suas ramificações, como é que está sendo para você? Você consegue se enxergar lá atrás e você consegue enxergar um processo educacional, pedagógico para a questão da memória? Enquanto a gente fala cultural, a gente tem ferramentas, né? Agora, na educação, é bem complicado a gente trabalhar a questão de memória, principalmente quando a gente fala dessas manifestações, né, de afrodescendência, né? Porque na educação a gente vem de um sistema... Mesmo que tenha leis que garantam isso. Mesmo que tenha as leis, a gente vem num sistema ainda fechado para, né, esse processo. Então, eu, enquanto educadora em sala de aula, eu sei, né, que eu tenho esse conhecimento porque eu vivo nessa outra área. Então, eu procuro trazer isso para a minha sala de aula. Mas eu também penso na questão de outros professores, né, que estão lidando com essa questão na área de educação, porque não há uma formação, né, para essa nossa história que forma, né, desse povo que forma, né, o nosso país. Então, essa história, ela é muito apagada, né, não se é contada. Então, a gente vê aquilo nos livros, sempre a história que o outro conta, né, então nós aprendemos assim, né? Nós aprendemos essa história dos livros. E eu aprendo, a gente aprende, agora nós que somos da cultura, a gente aprende isso com os nossos mais velhos, né? Então, mas assim, acredito que agora está devagar, o salto ainda precisa ser mais alto, né? Porque a gente precisa dessas pessoas dentro desses espaços, né, tanto educacionais, e a gente está conquistando isso aos poucos, nas academias, né, então a gente precisa disso, porque eu costumo dizer que, eu falo assim, quando perguntam para mim, né, você tem a sua formação? Tá, pela academia eu tenho sim os meus mestres, o meu Piaget, o meu Vygotsky, o meu Paulo Freire, né, na academia eu tenho eles, né? E na minha academia, que eu falo, a minha formação no meu quintal, né, na minha casa, eu tenho esses outros mestres, né, que foi passado para mim pela oralidade. Então, a minha formação, ela se dá pela Dona Tina, se deu pela Alceu, se dá por esses meus mais velhos, né. Então, a minha escola, o meu quintal, né, então, eu costumo fazer esse paralelo aí. Mas, acho que o Daniel tá aí, o Daniel Martins, já é um passo, né? Porque a gente já está a gente já está sendo, né, vamos dizer assim, reconhecidos nesses outros espaços acadêmicos. Temos a prova aí do Daniel, que ele me chama, né, para fazer parte de uma banca, da banca dele de mestrado para a defesa dele. Então, eu não tenho doutorado, né? Eu não... para estar numa banca, mas o reconhecimento desse detentor da manifestação, essa importância que a gente também tem, e essa importância que também a gente tem que estar levando para as escolas. A lei, ela está aí, né? A gente tem que aplicar,
mas a gente sabe que não tem pessoas preparadas, né, ainda para estar trabalhando com isso, e não é porque não vão procurar, não é isso, quando eu falo a nível de professor, é porque não nos dá o espaço para isso, falta isso, sabe? Esse conhecimento de trabalhar mais junto a cultura e a educação, né? Porque eu costumo dizer que a cultura e a educação, ela é uma via, né, de duas mãos, onde uma alimenta a outra. Então, para lidar com a educação, a gente realmente tem que lidar com a memória. E para lidar com a memória, a gente tem que lidar com a nossa história. Porque quando eu vou alfabetizar, a primeira coisa que a gente ensina para a criança é o seu nome, seu primeiro significado, né? É o seu nome, é a sua identidade, né? Então, não dá para ser distante. Então, é da onde que eu vim, aonde que eu estou. Então, ali a gente já começa com esse ser, né? Essa identidade. Então, acho que a educação, quando ela trabalhar mais essas questões e ver que isso é o que forma, né, todo esse processo, a cultura junto, esse seu ser existencial, aí a gente ganha o terreno. Vai demorar, mas a gente acredita. Eu não sei se, né, todos vão concordar com o que eu falo, mas quando eu escuto, né, alguém falar como a sua fala, né, não deu chance para ter contato com o que é, tipo, a educação vinculada a enxergar-se, né, e conseguir construir o ser cultural, né, que está em nós mesmos. E eu acho que não é só a questão do espaço, eu falo assim, não é só formação, né? Tipo assim, a gente tem todo mundo tá atrás de né, viver bem, né? Ter moradia, ter para onde ir, né? Estar com a sua família. As pessoas, a gente está falando muito no momento de questão da saúde mental, que não se falava muito, mas é uma questão que está forte, né? E quando para mim, quando eu escuto essa fala sobre condição, é isso, né? Conseguir enxergar que é um processo continuado. Então, às vezes, eu preciso me ausentar de algumas tarefas, né, do meu profissional para poder estar em outra, para quando eu retomar, eu estar, né, com mais bagagem, né? Então, eu não sei se todos concordam com o que eu falo, mas, assim, eu enxergo isso, pelo menos, né? Porque não é só vai ter uma formação ali, se inscreve lá, porque a bolsa está liberada. Não é só isso, é condições, né? Tipo, a pessoa conseguir viver bem e continuar, se continuar, né? Então, esse processo, Gabi, que a gente está vivendo, né? Esse processo que a gente fala, esse processo de pandemia, né? Esse processo de isolamento. Aonde que a gente tem que estar isolado? Né? O pessoal já parou para pensar? Né? Nada é por acaso, é uma coisa mundial, né? Então, a gente está isolado com os nossos. Né? A gente está com essa nossa primeira comunidade, que é a família. Não é? Então, é esse eu, né? Então, a gente está conectado com esse. Então, a gente está nesse nosso interior. Né? Claro que é triste a gente não poder abraçar o outro, não poder estar indo aí, mas quando a gente tenta olhar esse dentro e esse processo, a gente diz assim, a gente resiste por quê? Porque a gente tem que tirar proveito dessa situação, entendeu? Então, vamos procurar nos enxergar dentro e aquele que está próximo, né, da gente. Então, esse que eu falo que é esse olhar, é esse ser, né? A gente está voltado nesse processo que a gente precisa realmente de estarmos com essa nossa primeira questão da identidade, essa nossa primeira comunidade, né? Que é a família. Então, é isso aí que eu vejo, é a gente estando juntos, né? A gente se fortalecendo, porque quando a gente sair, eu acredito que vai ser porque nós vamos estar mais forte nesse processo. E aí, naturalmente, né, vai acontecer o que está acontecendo, as coisas, né, que não alimentam a gente bem, vai ter isso. Daí, até complementando aí, né, eu gostaria de saber a sua opinião em relação, porque tudo isso que a gente fala apaga, quando se apaga a memória e não se quer preservar,
ele é fruto do que está acontecendo. Não acontece, não, acontece há milhões, né, séculos, né? A questão que é o racismo, e é naturalmente, né, que a gente tem que repensar, né, as nossas posturas e repensar quem são os nossos, né, repensar várias coisas. E aí eu queria saber, para você, como é que você está enxergando, né, essa luta, né, eu nem posso falar levante, que, né, não é levante, porque eu acho que o negro esteve sempre um levante, né, mas as condições sociais, sempre a gente está vendo o que acontece com a gente não sei como é que conseguiram colocar um cara daquele no lugar que está, mas como você enxerga isso, né, esse trabalho, né, em relação a evidenciando, né, que o negócio está aí, a gente tem que lutar e tem que se aliar, né, seja quem for, quem está na proteção dessa memória, esteja unido. Então, a gente sempre vem nesse processo, né, Gabi, do apagamento, ele sempre teve, né? Então, é o que a gente fala, a nossa história, ela sempre foi contada pelo outro, né? A gente nunca tinha essa voz, né? E não é porque a gente não queria, né? Não é que a gente não queria, é que a gente não teve essa, né? Não nos deixaram, né? Então, esse é o momento que a gente fala, mas a gente sempre resistiu, né? Resistiu aonde? Ficou sempre guardado em nossa memória, né? Então, para nós sempre, é essas rodas que a gente faz, essa oralidade, né? Então, agora, eu sou, né? Tem uma frase, eu sou porque antes de mim teve outros, entendeu? Então, eu sou agora. Então, essa minha memória, ela não foi apagada, ela foi lá, né? Eu precisei estar rememorando. Então, é esse voltar que eu falo, que a gente volta e vem trazendo. Mas, ao mesmo tempo, nessa transmissão, nesse rememorar e nesse ir, né? A gente está se fortificando, porque agora a gente está nesse momento que, quando eu falei nessa questão da universidade, desses outros espaços, que esses nossos jovens, né, essas nossas gerações, elas estão aí agora, né? E elas estão aí e estão contando essa nossa história, entendeu? Eles vão estar num processo de que eles vão estar numa academia, agora eles vão contar essa nossa história. Eles estão num processo de que agora, que nem eu falo, que eu já vinha talvez até fazendo, a minha história conto eu, de que forma? Né? Então, é minha vez da fala. Queira ou não queira, vão ter que me ouvir agora. Então, a gente vai estar o tempo inteiro nesse enfrentamento, sabe? Se reinventando, se recriando, se resistindo, sabe? Existindo, né? Então, é nesse processo. Então, agora, a gente está saindo, né, desse lugar de objeto, né? Vamos dizer assim, de objeto, e agora a gente está sendo sujeito, né? Agora a gente, não sei se querem achar, mas nós somos um objeto agora que fala, nós não é um objeto estático, então a gente agora está dando a voz, então é nesse sentido que eu falo, assim, então é tocar o barco, a gente cada vez mais tem que estar, né, vai ser, a luta é grande? Está conseguindo alguma coisa? Estamos, né? Mas vai ser constante. Então, a gente tem que estar sempre se colocando agora, nesse momento, no direito da fala. É sempre agora a gente tá dentro, nessa fala, desse olhar de dentro. Eu agora conto a minha história, eu não preciso que outro conte, entendeu? Mas que você possa, claro que você pode, mas que você vivencie junto comigo, sabe? Porque agora a gente pode dizer, opa, não é aí, tá faltando um pingo ali e uma vírgula lá, entendeu? É esse retorno, né? Porque muitos dão retorno, outros não. Então, agora, acho que é necessário isso. Eu ia comentar que, para mim, marcou muito a fala do mestre Benê, que ele falou assim, a gente está, depois de 40 anos, está tendo uma candidata, né, que é a Alessandra, no caso,
né, uma candidata da cultura popular, da cultura, né, envolvida para um cargo de prefeita, né, então, assim, ele falou 40 anos para poder mudar o olhar e chegar lá. Então, é demorado mesmo, né. E aí, né, para a gente encerrando a nossa conversa, eu ia perguntar para você sobre os pontos, né, do samba de bumbo. Qual que você mais tem simpatia, qual que você mais gosta? Nossa, são vários, né? Mas que nesse processo aí, né, a gente acaba, né, fazendo outros, né? Então, tem um que eu sempre, agora, ultimamente, que eu muito gosto, um que a gente sempre acaba fazendo, porque foi um período em que o Alceu estava no Hospital do Rim, quando ele tinha sido transplantado, e aí teve um momento que ele pegou uma bactéria e teve que voltar, e ele estava tacando terror lá no Hospital do Rim, porque ele queria vir embora, né? Eu preciso sair, não dá para ficar. E aí a gente se reúne, nós fomos com a van, a Balbácia do TC, ele falou, não, nós vamos lá visitar o Negão, porque ele tá sentindo falta do bumbo, né? E nós levamos o bumbo pro Hospital do Rim. E foi uma doideira, né? Porque o bumbo entrou e foi até o 9º andar, e a gente, o 8º andar, e fomos subindo pelo elevador, e o bumbo tocando pelo elevador, parava nos andares, e o pessoal, o que está acontecendo? Né? Até que nós chegamos no andar onde estava o Alceu, e teve samba lá no Hospital do Rim, que veio enfermeiro, veio médico, e daqui a pouco não era chiu nenhum, não, porque começou a sair o pessoal também para fazer, e aí o TC ele faz um ponto para o seu, né? Aí ele canta. Antes a gente faz um barulho lá embaixo, fora, e depois a gente sobe cantando, né? Então aí o Alceu ele sai na janela, porque ele escutou o bumbo, ele já logo foi para a janela e viu que a galera estava chegando. Então, aí o TC ele faz. Nós viemos de Campinas no tempo que o tempo deu. Nós viemos de Campinas no tempo que o tempo deu. Para fazer samba de bumbo, vamos sequestrar o Alceu. Então, nesse momento, ele queria sequestrar o Alceu, né? Então, aí ele saiu. E aí, nesse momento agora, a gente fala, né? Que para fazer samba de bumbo, vamos celebrar o Alceu. Então, nós viemos de Campinas no tempo, deu para a gente sequestrar, né? Mas então agora a gente celebra o Alceu. Então, esse dos pontos, eu não sei se alguém está pedindo pontos aí, mas... Agora acho que está livre, não sei se alguém vai perguntar aqui. Acho que agora que você falou, acho que o povo pode... e tem um outro também que ele fez para você, né? Eu não vou lembrar qual. As meninas gostam de cantar bastante, aí você fica toda acanhada. Olha, olha, nega. Esse é do pessoal de Vinhedo. O pessoal que canta. Eles cantam porque tem uma... eu até te contar a história desse ponto, porque por isso que depois a gente canta muito junto. Porque o pessoal de Vinhedo dizia que quando tinha... eu não vou lembrar o nome dela, muito, muito, né, bonita, ela chegava no samba, então quando eles viam ela chegando no samba, então eles já começavam, lá vem vindo ela, né, então eles cantavam esse ponto. Aí o Alceu virou uma vez que assim, agora, quando for pro samba, eu vou lembrar de Vinhedo e vou cantar para você. Então, era esse ponto que ele... Mas é do pessoal de Vinhedo, viu? Salve Vinhedo. Então, a gente sempre faz uma, né? Então, era, olha, nega, olha, nega, olha, nega, 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 pemba. Aí ele falava assim, porque ele troca as coisas, não sei nem se é esse em Vinhedo, mas ele cantava assim. Olha, nega, olha, nega, olha, nega, 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 pemba.
Aí eu falava assim para ele, mas o que é esse pemba? De onde você tirou esse pemba? Ele falava assim, porque é uma nega porreta, é uma negativa. Então, são essas tradições que a gente vai falando, fazendo. E perguntar agora, tem algum ponto que é seu, que você escreveu, que você compôs? Ah, tem. Tem. É o que eu faço, né, agora, porque do tá carregando essa tradição, né, agora do samba. Então, aí eu fiz esse ponto. Quando eu chego no samba de Nestão, oi, quando eu chego no samba de Nestão, vou pedir a sua bênção e a sua proteção. E eu peço licença para cantar, e eu peço licença para tocar, e eu peço licença para dançar, e a dona Ernestina, a tradição continuar. E a dona Ernestina, a tradição continuar. Isso é pedindo a permissão aos meus mais velhos e aos nossos ancestrais do samba. Aí a Tina também já fez um, né, que foi, né, depois, naquele momento que eu falei para você, né, que quando ela faz, eu falei, não tinha como, né, eu não dizer, né, porque é o chamado, né, que a gente fala que vai tendo. Aí ela falava assim para mim, eu vou pro samba de bumbo, eu vou com minha saia rodada, eu vou. Se a Rosa não quiser ir, eu vou só, eu vou só, eu vou só. Então, né, ela já falou isso para mim, se a Rosa não quiser ir, eu vou só. Então, como é que eu vou deixar ela ir só, né? E aí, eu respondi para ela, eu vou pro samba de bumbo, eu vou. Com a minha saia rodada, eu vou. Aí eu não vou lembrar, porque a Tina me chamou, aí eu falo, né? Porque a Tina me chamou e eu não vou deixar ela aí só. Então, a gente toca o barco. Ai, bacana. É legal, né? Porque a questão a questão das composições é bem importante, porque ela vai alimentando o repertório ele vai ficando mais rico, né? E aí vai sendo transmitindo e outras pessoas vão ouvindo e vai tendo as histórias através dos pontos, né? E tem um outro, né, que ela fez, que ela já cantava, né? A gente já cantava, mas que aí ela fala, agora esse é seu. Aí agora esse é teu, é eu que vou estar sempre cantando para você, mas eu vou tentar cantar. Curumbatá, Lambari mandou dizer que Piaba tá piando com saudade de você. Então, não vou cantar mais. É o Curumbatá, né? É ele, né? E a Piaba tá piando, Curumbatá, Lambari mandou dizer que Piaba tá piando com saudades de você. Então, Curumbatá é ele, né? O Lambari, as crianças, a Piaba, Lambari mandou dizer que Piaba, Lambari as crianças e a Piaba sou eu. Então, ela fala, então, esse ponto agora é seu. Eu estou dizendo para ele que as crianças estão falando que você chora com saudades dele. É forte, né? Para mim, assim. Ainda mais a matriarca, né? Contextualizando, criando a poética né, envolvida no ponto, né? Aproveitando o que a gente né, deixou aberto, a Cris Marques, ela pediu para comentar a questão do documentário. Você falou sobre o documentário que foi feito e aonde ela encontra, né? Tá no YouTube, se a Poli tiver aí, pede para ela colocar aí. Mas tá no YouTube e é só colocar as matriarcas do samba de bumbo no YouTube. É legal que depois no chat dá para pegar o link e colar na conversa também. Né? Mas é isso. E acho que é isso. A gente... não sei se alguém entrou dentro tá como editor do grupo e fez um comentário aqui, mas eu não tenho certeza. Então, mas é isso, viu, Rosa? Eu agradeço, né? Eu só estou encaminhando as lives, né? Porque
a gente tinha uma proposta, né, que era fazer rodas de conversa com os integrantes do grupo, para as pessoas terem a oportunidade de contar a história mesmo, né? Isso que você falou, né? A contar a própria história mesmo. Então, isso eu acho que faz parte do trabalho de preservação e memória que você comentou lá atrás também, que não é somente com as manifestações, mas as pessoas, né? Porque as pessoas, elas são os canais para a gente chegar nas tradições, nos universos, né? Tem que ter alguém que encaminhe a gente, né? E aí, deu um delay aqui. E aí, assim, pra gente, eu agradeço muito ter aceito o convite, né, de estar participando da live, né, contando um pouquinho da sua história. E aí, junto com isso, também tem a história do Mestre Alceu, né, que é um cofundador também do Urucungos, né. E aí, assim, a gente, não sei, cada um tem a sua particularidade, né, mas, além, a história do Alceu, ela tá preservada pela sua família, né, pelas suas filhas, né, e aí só vocês mesmo poder contar pela Dona Tina, né, então, só vocês mesmo poder contar sobre ele, mas junto com isso, vocês têm a vida de vocês também, né, então, acho que é importante a gente fazer esse levantamento aí, essa pontuação que vocês têm a história de vocês também, né, cada Poli está escrevendo a dela, a Liz está escrevendo a dela, e aí esse momento aí aberto para a gente fazer esse registro aí para o futuro as pessoas, né, ter contato mais próximo. Esse pé aqui foi da Alice. Mas aí, eu agradeço o nome do Urucungos, né, a gente está tudo junto, eu vou falar o nome do Urucungos, mas você também é integrante, mas eu agradeço, né, a gente está fazendo junto esse trabalho aí da memória aí. E aí, assim, a palavra final é sua, tá? Se você quiser fazer qualquer coisa que você queira falar, que você queira cantar, queira falar, aí a última palavra é sua. E quando eu agradeço as pessoas que já estavam acompanhando a live, né, porque é importante também, né, porque a pessoa convidada, ela tem esse momento de escuta, né, mas, ao mesmo tempo, vai ter depois para quem quiser assistir também. E depois, quem quiser saber mais sobre histórias, aí procura a Rosa. Eu que agradeço, né, mais uma vez, Gabi, eu que agradeço aí para você estar dando essa oportunidade, né, do pessoal do grupo do Urucungos. É um grupo, assim, que a gente tem muito carinho, porque é a história da vida da gente também, né, porque o Urucungos, ele faz parte da nossa história de vida, né, são muitas histórias aí que numa live não dá para contar, né, a gente sabe disso, e as histórias, elas muito se cruzam, né, porque o Urucungos é todo esse carinho, assim, que eu também tenho, né, muito grande por ele, pelo grupo, né, e aí a gente tá junto, como sempre, eu fiz muito parte do Urucungos também, nessa relação que você está agora aí, de direção cultural, que a gente sabe que é isso mesmo, né, a gente tendo que estar aberto ao povo, aberto às comunidades, né, esse trabalho aí, e também agradecendo já o pessoal que esteve aqui na live e tal, ficou me ouvindo aí todo esse tempo, né, como eu já disse lá no início, a benção aos meus mais velhos, a benção aos meus mais novos, um grande salve. Não dá para eu ver, gente, quem entrou na live, mas agradecendo a todos, né, por estar aí junto. E a história é essa, a gente tem que sempre estar aí, rememorando para transgredir. E é isso aí. Boa noite para vocês também. A Manô foi batizada no samba. Né? Você sabe que ela tem... Chamou... já que ela entrou aí, né, Manô? Sabe que a gente fala, né, as crianças que são essa semente, né, porque esse terreno, a gente sabe que esse terreno fértil está aí, e elas são nossas sementes e vão crescendo, e a gente aprende muito com elas. E elas já sabem, viu, Gabriela? O caminho
que elas querem, porque eu achei muito lindo, vou até falar, porque já que ela entrou na live aí, aquele momento que a gente fez, lembra o samba, que o Marquinhos deve estar aí também, Ela fez questão, né? Eu quero pôr a saia, e falar assim... Entendeu? Então, quando a gente fala desses nossos ancestrais, né, que ela já foi com todo aquele respeito de querer pôr a saia para o samba, e foi pegar na mão da Tina e da Ana. Você lembra disso? Foi direto. Então, é isso que a gente fala. Olha aí, ó, a memória já está aí, já está no samba. E ela encerrou a saudação, né? Encerrou, ajoelhou no pé da Ana e da... É eles que vão, né, nos levando também. Por isso que a gente resiste, porque a gente sabe que essas sementes, então, essas gerações, ela vem vindo, e é nelas que a gente acredita lá na frente que esse apagamento, com o tempo, já era. É eles que vão estar aí, resistindo por nós. Rosa, só para poder, né, deixar um comentário que estão... A Eliana Moraes, e eu acho importante falar, né? Ela falou parabéns por compartilhar a cultura, e depois, aí que passou rápido aqui, mas a questão, tipo, agradecer, né, pela oportunidade de ouvir a história, né, porque a sua história tem a sua e tem a questão do samba de bumbo que está continuando aí, que para muitas pessoas é muito importante. Então, as pessoas agradeceram esse fato de você compartilhar, né, essa vivência sua com a manifestação, né, e tiveram os canais aí que chegou em você, mas as pessoas estão agradecendo por compartilhar esse momento. Eu não sei se é Eliana, são duas Elianas da minha vida. Eliana Moraes. Então, a Eliana Moraes, Li, um beijo, acho que é ela mesma. Agora não vou lembrar mais o sobrenome. A gente fez o colegial junto, não sei se é essa ali, se é a nossa. Depois, quando estiver lá no chat, você entra no perfil. Eu vou entrar. Então, ela assim, acompanhou todo esse processo meu porque nós fizemos o colegial, magistério, e depois nós entramos na universidade junto, na mesma sala, e ela, assim, nossa, acompanhou toda essa minha vida aí de adolescência, das doideiras nossas, é um grande salve. Mas aí também tem a outra Elianinha, que foi minha professora também, e que ela é das caixeiras. Então, é uma coisa muito louca. As duas Eliana. Mas aí a Maria Lúcia, ela encerra aqui. Tem o Biula também, que participou da atividade no ano passado do samba também, no final do ano. E o Biula, que participou da atividade do samba com o Mestre Marquinhos, né? E também a Maria Lúcia, para deixar a marquinha dela, ela falou deveria terminar tocando bumbo. Então, ela pediu um bumbo no fim. É o jeitinho dela falar assim, obrigada. Mas aí o pessoal do meu do batalhão, né, que a gente fala o batalhão, via Simone Nogueira, o Júlio, nossa, estou assim, morrendo de saudade deles também, né? E nesse processo a gente não consegue mesmo se encontrar, porque eles estão sabendo que a Rosa aqui está numa doideira, né? Que eu sempre converso com eles, assim, está dando para conversar muito com eles, mas eles já sabem mais ou menos essa linha aí que eu tô. E, Malu, o bumbo tá na Tina, viu, Malu? O bumbo tá lá na Tina e eu tô em casa. Então, da próxima, e lá não pega muito bem a internet. Então, eu não posso tirar ele do sagrado dele, ele tá lá protegido. Quando a gente voltar pro samba, nossa, a gente não tá vendo a hora, viu, Malu? Até eu também. De voltar pro samba. Tá? Mas aí eu vou fechar só porque a Malu tá aí eu vou cantar o conto para a Malu, porque ela chora. E não vai chorar, Malu? Depois eu posso... Eu falar que depois você vai cantar e agora eu vou encerrar realmente a live. Tá bom? E aí vai encerrando o seu canto. Boa noite, o pessoal que acompanhou, e gratidão novamente, Rosa, pelo momento. Tá joia. Pirapora, Tietê, Pirapora, Tietê, fizeram cadeia nova e quiseram me prender.
Fizeram cadeia nova e quiseram me prender, mas pra cadeia eu não vou. Mas pra cadeia eu não vou. Eu vou pro samba de bumbo que a Malu me chamou. Eu vou pro samba de bumbo que a Malu me chamou. Um beijo e salve a todos. Uma boa noite, gente. Obrigada mais uma vez.